Meu nome é Marta, eu sou coordenadora da catequese infantil da paróquia Santa Rita de Cássia. Marta, qual o objetivo da catequese infantil? O objetivo da catequese é evangelizar em primeiro lugar e depois inserir as crianças na igreja, fazer com que elas se apaixonem por Jesus Cristo e a partir daí comecem a ter uma participação mais ativa na igreja. O sacramento da Eucaristia é Deus entrando no nosso corpo, para ajudar a gente, para tirar do mal. É o sinal, tipo semáforo. Ele, quando tá vermelho, tem que parar para não acontecer muitas batidas, esse negócio, por isso que existem esses sinais. Olha, desde quando eu comecei a ser catequista, eu sempre, cada vez mais aprendi, tanto com as crianças quanto com as nossas formações de catequistas também. E eu não me vejo mais longe da catequese. Já parei um tempo que eu precisei para eu estudar e assim, foi difícil todas as vezes que tinha alguma apresentação das crianças, ou mesmo quando eu estava na igreja, assim, era bem difícil para mim eles estarem participando, eu lá na igreja junto, mas não estar junto com eles sendo catequista. Para mim foi bastante difícil. Então eu não me vejo mais assim, eu não ser mais catequista. Ser catequista implica deveres e desafios a serem superados, e sobre isso ela comenta. Quanto à preparação de um catequista, o que te exige para ser uma catequista? Olha, eu acho que assim, para mim, acima de tudo, você tem que ter um compromisso. Ser responsável e ter um compromisso. Você sendo compromissada com aquilo que você assume, você consegue ser um catequista, porque o tempo a gente tem que fazer ele, dar o tempo para a gente estar lá no momento e até mesmo nas formações, porque o tempo a gente não tem, né? A gente faz ele para estar lá no momento da catequese, né? E toda a preparação da gente também, isso é o fundamental, tanto para a preparação dos temas, da preparação da gente como catequista mesmo. Existe algum planejamento para que sejam realizadas as atividades da catequese? Sim, nós temos um calendário e a gente procura seguir esse calendário. Entre essas atividades tem algumas que a gente destaca mais, que é a gincana bíblica, que acontece todo ano. E agora no início do ano nós vamos ter um encontro com todas as catequistas, as iniciantes e as não iniciantes, para que elas comecem o ano bem mais preparadas. Laura, há quanto tempo você é catequista? Há 8 anos. E sobre o encontro, que benefício você acha que ele traz para o catequista? Traz um maior conhecimento, um maior fortalecimento até mesmo da nossa fé e mais argumentos, assuntos para a gente estar trabalhando com os catequizandos também. E como funciona a catequese? Como é realizados os encontros? Que material é utilizado? Os encontros são semanalmente. Nós temos os livrinhos Crescer em Comunhão, que tem a primeira, segunda e terceira etapa. Nós procuramos trabalhar dentro deste livro, que está muito bom, foi reformulado. Os encontros estão bem mais interessantes, tem algumas celebrações assim no meio e a gente procura em datas especiais também fazer um encontro que convém com aquela data e procuramos também fazer algumas visitas, alguns passeios, assim de maneira que estamos catequizando. E em relação à participação dos pais, é importante como ela deve acontecer entre a catequese, pais, catequistas? A participação dos pais é primordial, porque a catequese ela começa em casa. Os pais são os grandes catequistas. Nós estamos aqui só para auxiliá-los e fazer com que a criança faça a primeira Eucaristia, né? Então ela precisa fazer a catequese, se preparar para fazer a primeira Eucaristia. Mas os pais são sem dúvida os catequistas dos filhos. Então a participação deles é essencial. E no final
3, vocês obedeçam a ordem que eu vou dar. 1, 2, 3. Cumprimente agora a pessoa de trás. Não tem ninguém aí atrás. A catequese começa em casa, e os pais têm em suas mãos o papel de educadores principais também na formação religiosa. E para quem quer conhecer mais sobre a catequese infantil ou até mesmo vir a participar, com quem deve falar e o que deve fazer? Quem quiser ser catequista pode vir falar comigo, que sou a coordenadora, ou com as coordenadoras das comunidades e da matriz. Será muito bem-vinda. Já no início do ano nós vamos fazer um encontro de preparação, então quem tiver esse desejo, que venha o quanto antes falar conosco para que a gente possa agendar já essa preparação, porque não pode começar a dar catequese sem ter uma preparação.